paz do Senhor para todos. Sou missionária Svitlana. Eu sou da primeira Igreja Assembleia de Deus em Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E faço parte dessa igreja já há 13 anos e eu sou natural da Rússia. E hoje nós estamos aqui passando tempo junto, falando sobre como viver sobrenatural de Deus no século 21. E hoje nós vamos ter a participação de alguns irmãos de vários lugares do mundo, não só do Brasil, e vamos falar sobre sobrenatural. Quem é Deus? Deus é uma coisa muito sobrenatural. Aquele que criou o céu e a terra. A palavra nos vai dizer que Ele criou o céu e a terra. Ele criou a humanidade. Ele criou todas as coisas. E isso é sobrenatural. Muitos até hoje não conseguem acreditar nisso. E muitos não creem que Deus fez tudo isso. Mas nós que estamos aqui hoje, nós acreditamos que nós vivemos esse sobrenatural. Deus nos criou. Nós fomos criados como um sobrenatural que não existia nunca. E Deus nos fez. Então, nessa noite, nós estamos aqui falando sobre sobrenatural, como podemos viver esse sobrenatural, como Deus pode se manifestar através de nós nos dias de hoje. Porque hoje, mais e mais, nós estamos esquecendo e poucas vezes estamos vendo algumas manifestações que Deus faz através do seu povo. Nós, às vezes, vivemos muito tempo sem ver os milagres de Deus. Mas o que aconteceu? Por quê? Deus mudou? Não, Deus não mudou. Ele continua mesmo, sempre, antes, agora e sempre será Deus. Mas quem entende a Deus? Ninguém vai poder entender a Deus. Mas nós podemos aprender mais e mais sobre Deus. E podemos aprender mais e mais como viver com Ele. Como Ele pode se apresentar através de nós nessa terra. Ultimamente, vivemos um tempo quando aprendemos muito da palavra da Bíblia. Muito. Nós estamos estudando teologia, fazemos faculdade, aprendemos mais e mais porque queremos desvendar os mistérios de Deus que está escrito na Bíblia. Mas, às vezes, esquecemos que Deus se manifesta através de sobrenatural. Ele quer viver através de nós. Ele quer fazer através de nós. E hoje nós preparamos esse tempo porque Jesus permitiu nos falar sobre o sobrenatural dele. Então, agora eu queria apresentar o pastor Misael, que vai estar trazendo a mensagem que fala sobre sobrenatural. O que a Bíblia nos diz sobre sobrenatural de Deus? A paz do Senhor a todo o povo de Deus, aqueles que estão conosco aí pelas redes sociais, nos acompanhando neste momento. Estaremos fazendo uma breve reflexão naquilo que a palavra de Deus fala sobre o que é o sobrenatural de Deus. Para isso, eu quero primeiro convidá-los, aqueles que puderem, abrirem suas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 11. Texto esse que fala sobre a tentação de Jesus, e aí a gente vai falar um pouco sobre o sobrenatural de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito:
não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, queridos, nesta passagem que nós acabamos de ler, Jesus, depois de ser batizado nas águas, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Era plano de Deus, era o momento que Jesus deveria passar por aquele deserto. E Jesus foi ao deserto para orar, para buscar ao Senhor, ao Pai, para orar, para jejuar, para consagrar a sua vida ao ministério que estava à sua frente. Grande chamado, sua grande missão que Jesus teria que desenvolver ao longo de dias para frente. Diz o texto que já eram o 40º dia, 40 dias, que Jesus estava jejuando dia e noite sem comer. Quando de repente Satanás se apresenta até Jesus e faz esta dúvida, tentando colocar Jesus em xeque, tentando colocar, na verdade, a divindade de Cristo, também a sua humanidade no sentido de filiação de Deus. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. E aí Jesus disse para ele: Satanás, está escrito que o homem não vai viver só de pão, mas sim do que Deus disse. O que significa isso para nós? Jesus estava nos ensinando a lição do sobrenatural de Deus. Porque na visão humana nós vamos viver daquilo que comemos, daquilo que bebemos, daquilo que está nas nossas mãos. Acreditamos e dependemos do dinheiro que temos, da fama que temos, da posição que temos, dos amigos que temos. É assim que é a visão humana. Na visão humana, vivemos e dependemos daquilo que está nas nossas mãos, dos nossos recursos. O sobrenatural de Deus significa depender de Deus, dependência de Deus. Jesus sabia que ele dependia não só de pão. Jesus sabia que a maior dependência dele era daquilo que Deus disse. E se Deus disse que o homem não vai viver somente de pão, mas que o homem vai viver principalmente daquilo que Deus diz, o que Jesus estava querendo nos ensinar com isso? Jesus estava nos ensinando ali nessa passagem que ele cria, ele acreditava, ele vivia o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? O sobrenatural de Deus é uma dependência de Deus. O sobrenatural de Deus é acreditar que quando o homem não tem resposta, mas Deus tem a resposta. Quando as palavras humanas não conseguirem nos responder sobre uma causa, uma necessidade, um problema, o Deus que intervém na história, porque Deus ele intervém na história. O primeiro sobrenatural de Deus é a criação, a obra da criação é o sobrenatural de Deus. Deus se revelou também à sua criação. E nós temos exemplos na Bíblia de homens que viveram o sobrenatural de Deus. Você quer saber o que é o sobrenatural de Deus? Olhe para a vida de alguns personagens bíblicos. Eu não vou falar profundamente da vida deles por causa do tempo, mas apenas eu vou citar alguns nomes aqui. Por exemplo, Abraão. Abraão aprendeu o que era o sobrenatural de Deus. Deus chamou Abraão da sua terra, mandou ele sair para uma terra distante, longe. E Deus apenas disse assim: Abraão, sai-te do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te conduzir. Deus não deu o endereço, Deus não disse assim: você vai para tal lugar, liga o GPS aí, Abraão, e vai parar lá no tal ponto B. Sai do ponto A e vai para o ponto B. Deus não disse isso. Deus não disse a cidade, o lugar, quem ia recepcioná-lo, se a língua lá era a língua que ele sabia falar, se a moeda era a que ele tinha. Não, estou contextualizando a mensagem. Deus já disse assim: sai. O que significa isso? Deus estava dizendo assim: Abraão,
sai e dependa de mim. Viva o sobrenatural. O que era o sobrenatural de Deus ali com Abraão? Dependência total. É ser conduzido por Deus, ser direcionado por Deus. E aí Abraão saiu, e na medida que Abraão ia andando, ia caminhando, Deus foi falando com ele, Deus foi conduzindo, Deus foi direcionando. Isso é viver o sobrenatural de Deus. É obediência à voz de Deus. Viver o sobrenatural de Deus é obedecer a sua palavra. Se Deus disse para, então pare. Se Deus disse ande, é para você andar. Se Deus disse espere, espere. Se Deus disse fique em paz, fique tranquilo, eu estou no controle, Ele está no controle. E quando você vive isso, você estará sob a dependência do sobrenatural de Deus. Um outro exemplo nós temos na vida de Moisés. Quem é Moisés? Moisés sendo criado, preparado como um príncipe no Egito. Um dia Deus move as coisas e permite com que Moisés saia do Egito. Moisés mata um homem, vendo ele açoitando um judeu, né, um israelita. E aí Moisés, então, ele foge para o deserto e lá ele vai ter um encontro com Deus, é a conversão de Moisés. Moisés estava acostumado a depender do palácio. Moisés estava acostumado a depender do ouro, da prata, da fama, da glória humana. E agora Moisés vai para o sobrenatural. Por quê? A vida de Moisés ela pode ser dividida em 3 partes. Os primeiros 40 anos, Moisés vive no Egito, dependendo de Faraó. Depois Moisés vai para o deserto. E lá ele tem uma escola. Ele faz uma faculdade divina, aprendendo no dia a dia, no calor do sol do deserto. E ele tem um encontro com Deus. E ele aprende a ouvir a voz de Deus e a depender de Deus. E depois, nos próximos 40 últimos anos da vida de Moisés, ele viu muito de forma profunda o sobrenatural de Deus através dos milagres e da operação de Deus no deserto com o seu povo. Nós temos o exemplo dos profetas que viveram o sobrenatural de Deus. O período dos profetas como Eliseu, que sucedeu Elias, e tantos outros mais, viveram o sobrenatural de Deus. A gente tem um clássico exemplo de Davi, que enfrentou Golias. Davi não tinha meio nenhum, mas ele creu que Deus estava com ele e o sobrenatural de Deus agiu. Jesus aqui, nessa passagem que nós lemos, não tinha pão à vista, não tinha nada, mas Jesus, ele dependia do Pai. Ele sabia que crer em Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz do seu Pai, era viver o sobrenatural de Deus. Eu quero levá-lo a esta reflexão, caminhando aqui para o final desta palavra, dizendo que o sobrenatural de Deus é depender de Deus, é confiar em Deus, é acreditar em Deus, é entregar o seu caminho a Ele, é confiar nele. Pois a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Creia em Deus, confie nele, obedeça a sua palavra. Você quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida? Você espera o sobrenatural de Deus? Você acredita que Ele pode agir e Ele age no sobrenatural ainda hoje? Como é que eu trago o sobrenatural de Deus para a minha vida hoje? Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu me alinho com a palavra, quando eu exerço a minha fé, eu estarei vivendo o sobrenatural de Deus. Bom, esperamos então que você com esta palavra possa refletir, crendo que Deus é o Deus que age na história. Deus, Ele criou o universo, todas as coisas, mas Ele não criou e foi embora, virou as costas e foi embora. Não. Deus, Ele criou e Ele conduz a história. Deus, Ele é o Criador e sustentador da história. Significa dizer que Ele se importa conosco, com tudo aquilo que a gente vivencia. E o sobrenatural de Deus é justamente quando a gente depende dEle,
quando a gente crer nele, quando a gente confia nele, e a gente tem inúmeros exemplos. A Bíblia é a revelação do sobrenatural de Deus. Que você creia nesse sobrenatural, que você viva o sobrenatural de Deus, que você acredite que o sobrenatural de Deus está à nossa disposição. Termino aqui lhe convidando, fique conosco, porque tem outras palavras, mensagens, e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você aí ao seu coração, através de outras mensagens, testemunhos e louvores que virão aí pela frente. Tá bom? Um grande abraço, até breve. Olá, paz do Senhor Jesus, meus queridos. Eu sou Lucinha Sintra, ministra do Evangelho. Estou muito feliz em participar dessa live abençoada para falar do como viver o sobrenatural de Deus no século 21. Muito obrigada pelo convite, a missionária Lana, ao pastor Misael Figueiredo e a pastora Tatiana Figueiredo, da Igreja Assembleia de Deus da Marileia. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Olha só, o tema está relacionado ao versículo de número 8 de Hebreus capítulo 13, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As mudanças que vêm por séculos e virão não vai mudar a palavra de Deus e nem o plano de Deus. E mesmo porque tudo que está acontecendo hoje é bíblico, nada é para quem busca o conhecimento da palavra, nada disso que está acontecendo é novo. Como dizem, o novo normal. Já era para existir, já é bíblico. Deus já havia nos avisado, né? O Senhor nunca vai permitir uma situação na nossa vida, na vida dos teus, sem que antes Ele tenha avisado. Então o Senhor já havia avisado. Talvez você esteja vivendo esse tempo hoje pensando, poxa, por que Deus está permitindo eu passar por isso? Porque você foi um escolhido entre tantos a ser aquele que prova que a tua fé é maior do que qualquer circunstância que venha te afligir. Eu gostaria que você então abrisse a palavra de Deus um pouquinho antes em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 11 e 12 de Hebreus capítulo 11. Vamos voltar um pouquinho a nossa Bíblia? Então tá lá, olha só. Eu gostaria de falar sobre alguém que viveu o sobrenatural de Deus e que passou por inúmeras situações durante o longo da tua trajetória de vida, ao longo da tua trajetória, e mesmo estando já avançado de idade, permaneceu com a fé intacta desde o início, quando Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviei, que eu te colocarei. Quem é esse? Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão manteve-se firme, constante na fé, independente do tempo, porque ele acreditava não no tempo que estava passando, ele não tinha medo do tempo que estava passando, porque ele acreditava na promessa. Os olhos dele não estavam fitos às circunstâncias, à idade, ao tempo, mas estava fito naquele que fez a promessa. Aí está o segredo de quem quer manter a tua vida de maneira sobrenatural em qualquer século que seja. Estamos no século 21 e nós podemos manter a nossa fé para viver o sobrenatural de Deus nesse tempo. Olha o que aconteceu na vida de Abraão e de Sara depois de muitos anos esperando uma promessa que Deus havia feito a eles. Então diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 11: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque, ó que diz a palavra, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12: assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Pensa bem, o que fez com que Sara e Abraão mantivessem a sua fé em ação foi a convicção de quem fez a promessa.
A Bíblia diz que Sara considerou fiel aquele que fez a promessa. O segredo está em você considerar fiel aquele que te fez a promessa. O Deus que te fez a promessa é fiel para terminar e concluir tudo aquilo que Ele te prometeu. Então eu quero convidar você a manter-se firme e acreditar que, independente da situação que você vai enfrentar, o que a Bíblia diz foi que eles se tornaram pai de multidões. Já eram velhos, sem vitalidade, e ainda assim a promessa de Deus se cumpriu. Não perca a oportunidade de deixar a promessa de Deus se cumprir na tua vida através da sua fidelidade com Deus, da sua convicção que o poder de Deus se manifesta em tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele esplandeça o brilho no seu rosto, que Ele te dê a paz e que você seja muito feliz em tudo que você fizer na sua vida. Um feliz 2021 para você e toda a sua família. Paz do Senhor Jesus. Sempre assim, em meio ao deserto, o inimigo vem oferecendo tudo para nos afastar do Senhor. Promessas ele fez até para Jesus, oferecendo o mundo e tudo o que nele há, se somente prostrado aos teus pés o adorar. Mas Jesus falou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O inimigo teve que bater em retirada, manjares e riquezas Jesus Cristo recusava, pois na palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, meu irmão, mantenha-se firme na palavra, rejeite os manjares, prossiga a caminhada, pois o que for fiel até o fim receberá o seu galardão da salvação. 365 vezes, não temas, pois Deus está contigo nesse barco. Não temas se alguém tentar te intimidar, dizendo que não vai dar. Bata no peito forte, diga Deus proverá. Se foi desenganado pelos médicos, não temas palavras de maldição contra a tua vida. Não temas, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. O exército de Deus só tem vitórias pra contar. Oh, 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 pois na palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, meu irmão, mantenha-se firme na palavra, rejeite os manjares, prossiga a caminhada, pois o que for fiel até o fim receberá o seu galardão da salvação. 365 vezes, não temas, pois Deus está contigo nesse barco. Não temas se alguém tentar te intimidar, dizendo que não vai dar. Bata no peito forte, diga Deus, Deus proverá. Não temas, não temas.
Hoje estamos conosco Eliezer da Cruz de Lima, ele é de Curitiba, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é fundador da Escola de Treinamento Jesus Expression e obreiro do movimento Jesus for All. Conhecemos Eliezer fazendo a obra na Rússia. Eliezer, tudo bem com você? Tudo na paz? Opa, tudo bem, sim. Tudo certo, graças a Deus, tudo bem. É um privilégio estar aqui podendo compartilhar contigo, minha amiga. Então, estamos aqui hoje gravando um pouquinho para poder compartilhar com vocês sobre o sobrenatural de Deus. E hoje vamos fazer uma pequena entrevista com um homem que se envolve na obra, que é fundador de uma escola que treina outras pessoas a expressar Jesus através da sua vida. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer. Você topa responder? Opa, vamos lá, vai ser um prazer. Então, vamos lá. Nosso tema, Eliezer, é hoje como podemos viver sobrenatural de Deus no século 21. Um tema muito séria nos dias de hoje na nossa vida. Por quê? Porque ultimamente nós estamos mais teológicos. A gente aprende muito teologia, a gente quer descobrir cada detalhe sobre Deus. Só deixamos, às vezes, sobrenatural dele para trás. Deixamos espiritualidade para trás. E eu queria perguntar a você sobre quem somos. Somos religiosos ou verdadeiramente aqueles que obedecem e ouvem a palavra de Deus? Então vamos lá, é uma pergunta muito boa, né? E para nós, enquanto cristão, eu creio que seja algo confrontador para responder. E eu quero tentar aqui exemplificar de uma forma muito simples, mas de uma forma concreta naquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos ensinado. Em Mateus 22, no versículo 37, perguntam para Jesus qual era o maior mandamento. E ele prontamente responde: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E eu creio que essa resposta sobre se somos religiosos ou se estamos de fato vivendo uma vida transformada está totalmente ligado a essa resposta de Jesus. Tudo aquilo que a gente fizer que não estiver conectado com esse maior mandamento, a gente está vivendo uma religiosidade. A religião, ela veio para nos religar a Deus. Então, ela por si só é algo incrível. E a religiosidade é tudo aquilo que nos desconecta dessa ideia central. Então, tudo aquilo que me desconecta de estar em Deus, eu estou, na verdade, sendo religioso na minha prática. Mas como isso, Eliezer? Como pode acontecer isso? Vamos perceber que quando Jesus ele estava aqui nessa terra, ele acabou apontando algumas práticas dos fariseus. E ele, em um determinado momento, ele está respondendo e ensinando ao povo, e ele diz assim: não seja como os fariseus que jejuam e desfalecem, todos aqueles que estão vendo saibam que eles estão jejuando. Ou seja, os fariseus não estavam preocupados em amar a Deus com todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Eles estavam interessados naquilo que as pessoas iam pensar acerca deles. Que eles eram de fato pessoas religiosas, pessoas cultas, que entendiam da palavra. Então, quando a gente faz práticas de situações que a Bíblia traz como algo bom, e a gente não tem o nosso entendimento nisso, a gente acaba sendo religioso. E como quebrar isso? É você, de fato, tudo aquilo que você fizer, você colocar o seu coração, colocar a sua alma, toda a sua força, e você poder olhar e falar: eu me sinto não apenas realizado, mas eu tenho prazer em fazer isso que eu estou fazendo, seja jejuar, seja ofertar, seja o que for.
E eu finalizo essa pergunta sobre algumas práticas religiosas que nós temos mesmo. Eu quero falar uma aqui que é a performance. Quantas vezes nós não acordamos e a gente parece que que Satanás se materializasse na nossa frente, a gente saía chutando ele com todas as nossas forças, expulsando ele, porque a gente acordou num dia bom, talvez a gente fez o nosso devocional, a gente está em um período de leitura bíblica, está realizando as disciplinas espirituais, mas se em algum dia eu tiver em uma semana ruim ou em um dia mal, como a Bíblia fala, se alguém pedir o mínimo que seja uma oração, eu não vou me sentir digno. Por quê? Porque eu entendo que é a partir da minha performance que eu posso abençoar as pessoas. E aí eu prontamente anulo quem Jesus é na minha vida. Ou seja, logo eu estou caindo numa religiosidade e não estou vivendo amando a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com tudo aquilo que eu posso fazer para estar em Deus. E toda a religiosidade, ela começa com uma prática correta. Como Jesus falou do jejum, e eu disse, como Jesus ele vai falar sobre a oferta da viúva pobre, não seja como os fariseus que dão a oferta e com grandes números e para que todos vejam que ele está ofertando, mas seja como essa viúva pobre que está dando um valor hoje de 25 centavos, mas ela está dando tudo que custou um preço para ela. Ou seja, para que a gente não caia na religiosidade, que é a prática daquilo que um dia começou certo, e para que a gente continue uma vida sendo transformado, a gente precisa sempre estar se reavaliando e perguntando para o Espírito Santo: eu estou entregando tudo aquilo que você deseja da minha vida? Então falamos da religiosidade. Então nós, como crentes, como aqueles que acreditam em Jesus Cristo, aqueles que lêem a Bíblia, nós sabemos que é nosso Pai. E agora eu pergunto, como a gente consegue identidade de Cristo? Como a gente consegue intimidade com Deus? Como a gente se aproxima mais de Deus? Então, eu creio que quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, e Mateus 6, versículo 9, a primeira palavra que ele vai falar sobre Pai. E ali está a chave de toda a oração. E eles estão perguntando: Jesus, nos ensina a orar. E ele vai falar a primeira palavra, Pai. Então, quando nós entendemos a nossa identidade, ela está totalmente ligado a quem nós somos. E somos filhos. E o que os filhos fazem com o Pai? Eles se relacionam, eles conhecem o Pai, eles têm intimidade com o Pai, eles têm relacionamento com o Pai. Não tem como eu falar para alguém daquilo que o meu pai gosta se eu não conhecer o meu Pai. Então, conseguir uma identidade em Cristo totalmente você ter uma vida com Ele, é você conhecer Ele, é você falar com Ele. Romanos 8,19 vai falar sobre que o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós somos a resposta para o mundo quando entendemos que nós somos filhos e filhas de Deus. Mas como entender que nós somos filhos e filhas? Quando Jesus está no jejum, antes de ir na prática para o seu ministério, em Mateus capítulo 4, em 2 versículos, no 3 e no 6, Satanás vem até ele e diz o seguinte: Jesus, se tu és filho de Deus, pede que essa pedra seja transformada em pão. E aí, 3 versículos depois, Satanás vai dizer o seguinte: Jesus, se tu és filho de Deus, se joga desse penhasco, porque a Bíblia fala que Deus enviará os seus anjos para que venha não permita que você caia. Ou seja, Satanás estava totalmente tentando interromper o entendimento de Jesus sobre quem ele era. E sabe por quê? Porque Satanás sabe que todas as vezes que um filho e uma filha entende quem é o Pai, vai entender totalmente qual é a vontade desse Pai
para esse filho e para essa filha. Jesus ele fala assim, eu faço aquilo que vi o meu pai fazendo. E eu vim a esse mundo para fazer a vontade do meu pai. Essa é a minha vontade. Ou seja, ter essa identidade nada mais é do que você se relacionar com Jesus. É você conhecer ele, é ele conhecer a você, é você ouvir a voz dele, ele ouvir a sua voz e você construir um relacionamento de amizade. É como chegar alguém e perguntar para você e perguntar algo de que alguém que você gosta muito, o que essa pessoa gosta de comer, e você prontamente vai responder. E da mesma forma com Jesus. Alguém está conversando com você, você está conversando com essa pessoa e você naturalmente começa a falar sobre Jesus. Por quê? Porque você não está falando de um ser apenas superior, você está falando de um amigo seu, de uma pessoa que você conhece. E aí essa identidade, ela é alcançada a partir de um ambiente onde entendemos que somos filhos e que temos um pai e que esse pai tem uma vontade para esses filhos aqui na Terra. A palavra é muito boa, você explicou muito bem para a gente. Então, para me relacionar-se com Deus, com Jesus, eu tenho que conhecer Ele, conhecê-lo totalmente para poder explicar para alguém, até para poder explicar para alguém quem é o meu Pai, quem eu sirvo, quem eu sigo, para quem eu vivo. Eu preciso ter essa identidade com Ele. É muito bom explicado. Muito obrigado, Eliezer. Agora eu te pergunto, a gente está falando sobrenatural. E como nós podemos viver sobrenatural naturalmente nos dias de hoje? Uau, que legal. Tem uma frase que diz o seguinte: se você não sabe o prazer que Deus tem em você, você nunca vai ter prazer em falar com Ele. E eu creio que viver esse sobrenatural naturalmente é simplesmente viver aquilo que é um estilo de vida para você. Não é uma metodologia, não é algo que você determinou para um dia, para um fim de semana, para um mês. Eu não sei como é na igreja de vocês que estão assistindo, né? Mas na minha igreja, às vezes, tem eventos para sábado da ação social, domingo do evangelismo, a sexta do bazar. E aí o grande problema desses eventos serem marcados apenas para um dia é que o povo acaba entendendo que viver esse sobrenatural, ele tem dias marcados. E não é verdade. Ele tem... quando Jesus ele conta a parábola do bom samaritano, ele vai falar sobre o levita, ele vai falar sobre o sacerdote que estavam passando por aquele caminho. E eles não deram atenção ao homem caído. Mas um homem, do qual Jesus chama de o bom samaritano, ele está passando atento ao que está acontecendo naquele ambiente. E aí ele serve aquele homem. Então você viver o sobrenatural naturalmente, antes de todas as coisas, é você ter o coração querendo servir as pessoas. Um coração que ama Jesus e queima e é apaixonado por ganhar outras pessoas para ele. É apaixonado por ver pessoas sendo transformadas pelo amor dele. Então você, aonde você estiver, você vai querer que esse sobrenatural seja acessado pela sua vida. Marcos 16:17 vai falar: e esses sinais seguirão os que creem. Ou seja, quais sinais? Os sinais do reino de Deus, da realidade do céu. Por isso que na oração do Pai Nosso, a gente vai orar o quê? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Então nós somos responsáveis por essa vontade ser realizada aqui na terra. Porque nós cristãos, nós somos a mente a qual Jesus escolheu para pensar nesse mundo. Nós somos o coração a qual Jesus escolheu para expressar o amor dele a outras pessoas. E nós somos as mãos e os pés a qual Jesus escolheu para ir pregar o evangelho, seja aonde for. Amém. Então, a gente pode entender que Deus quer que nós vivamos sobrenatural dele. Deus quer realizar milagres através das nossas vidas. E Deus quer que nós, como a palavra diz, nós somos espelho de Deus. Deus criou cada um de nós como uma criatura, como um espelho. Então,
Ele criou nós com próprias mãos. Ele fez planos para nós. E Ele quer se revelar através de nós. A minha pergunta: como podemos expressar dia de hoje Jesus através da nossa vida? Como podemos mostrar para o mundo que Deus ainda faz milagres? Como precisamos viver dia de hoje? O que temos que fazer? Porque é difícil, às vezes, nossa geração pensa, mas será que eu posso expressar Jesus? Será que pode acontecer que Deus manifesta seus milagres através de mim? Será que se eu orar por alguém, Deus vai curar? Será que Deus quer isso hoje? Fazer isso conosco? Será que Ele quer aparecer através de nós? Boa. Então vamos lá. Eu me recordo de uma experiência. Eu recebi alguns amigos aqui em casa e aí a gente pediu uma pizza. E aí o motoboy, ele veio trazer a pizza, ele chegou, e aí eu comecei a conversar com ele, como uma conversa normal. E enquanto eu conversava com ele, eu senti que o Espírito Santo me falava para orar pela esposa dele. Aí eu olhei na mão dele, ver se tinha alguma aliança, e não tinha nenhuma aliança. Aí eu falei, puxa, Espírito Santo, será que de fato eu entendi certo? Mas eu resolvi falar. E aí eu perguntei para ele, cara, você é casado, tal? Ele falou que era, falou o nome da esposa dele. E aí eu falei que eu sou cristão e eu queria, não sei se ele acreditava em Deus, mas eu queria orar pela esposa dele e pela vida dele. E aí ele falou, pode orar. E aí eu orei. E enquanto eu orava, eu vi ele e ela sentado um de frente com o outro, com uma folha sulfite na mão, e eles planejando os próximos 2 anos da vida deles. E aí eu orei naquilo que Deus havia me mostrado. Quando eu terminei a oração, esse cara estava chorando. E aí ele falou, o que aconteceu? E aí eu falei, eu não sei, me explica você. E aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, ontem eu e a minha esposa, a gente tem uma pequena empresa de entrega de marmitas, e ontem a gente recebeu um convite, e é um desafio para a gente, de fazer 60 marmitas a mais por dia, para uma empresa a qual a gente já tem bastante marmita. E a empresa falou assim, se vocês toparem, todas as marmitas são de vocês. Se vocês não toparem, a gente vai tirar até as que você tem para entregar para outra empresa, porque a gente quer que que uma empresa só tenha todas as entregas de marmita da nossa empresa. E eles estavam preocupados, porque em plena pandemia, não tinha como eles contratar outro funcionário, não tinha como aumentar a demanda. E a esposa dele, que é cristã, falou assim, olha, hoje a gente vai ter essa resposta de Deus. Então à noite ele trabalhava como motoboy na pizzaria, e ela disse, então você vai à noite trabalhar, e aí quando você voltar, se Deus te falar algo, a gente vai dizer sim. Se Deus não te falar nada, aí a gente vai dizer não para essa empresa. Resultado, aí eu tava orando com ele aqui na frente da minha casa, e aí ele falou o seguinte, cara, sabe qual é o mais interessante? Quando eu tava saindo, a minha esposa me chamou, e aí falou assim, senta aqui na minha frente e a gente vai planejar os próximos 2 anos da nossa vida, se a gente falar sim para essa empresa e se a gente falar não. Ou seja, Deus queria falar com ele. Era um ambiente natural, ele estava entregando uma pizza para mim, eu ia pegar a pizza, pagar ele e vir comer. Mas Jesus queria se manifestar para ele. E como isso aconteceu, Jesus tinha um propósito, revelar o amor dele para aquele homem. Ele me contou que a mulher dele fazia anos, desde o início do casamento, que tentava falar de Jesus para ele não acreditava. E naquela noite ele entregou a vida dele para Jesus. Hoje ele caminha na igreja dele e juntos eles estão caminhando em Cristo e acreditando naquilo que Deus tem na vida deles. Esse sobrenatural, ele tem que ser da seguinte forma. Eu não posso sair de casa falando, cara, hoje eu vou pregar, então eu preciso jejuar, orar, falar com Deus. Ou amanhã eu vou levar uma palavra numa célula, ou amanhã eu vou conversar com uma pessoa que é cristã e eu preciso falar com Deus o que ela quer falar para ele. Não é dessa forma. Qual é a forma, então? Eu preciso ter um relacionamento com Jesus. E dia após dia, ele vai me falando e compartilhando qual é a vontade dele. Tem uma frase que diz assim, se eu estiver dentro da vontade de Deus, eu não precisarei correr atrás de poder, porque eu terei poder suficiente para que a vontade dele seja estabelecida na minha vida. Então, o primeiro chamado de todo cristão é amar a Deus e ser amado por ele.
aí todas as demais coisas, ela vem posterior a isso. Então eu tenho que amar jejuar, tenho que amar ofertar, eu tenho que amar ver pessoas alcançando outras pessoas para Jesus, eu tenho que amar pessoas que elas, em Cristo, elas conseguem vencer, superar suas dificuldades, as suas necessidades. Eu tenho que amar entrar no meu quarto e falar com Jesus. Não porque eu quero sobrenatural, mas é porque eu amo fazer isso naturalmente. E aí esse sobrenatural de Jesus começa a acontecer. No nosso treinamento, eu costumo dizer uma frase: primeiro eu dou meu passo natural, e aí Jesus vem com o sobrenatural. Tem uma outra história, eu estava no meu serviço, e aí um amigo meu, eu vi que ele estava reclamando de dor para um outro amigo, um outro colega de trabalho. E aí eu falei para ele: cara, eu posso orar pela sua dor? E aí ele falou bem assim: como assim, cara? Eu falei: não, eu quero orar aí para que Deus venha curar. Ele falou: ah, então beleza, né? E aí eu fui orar por ele. Ele estava mancando, e aí no ato da oração, os músculos da perna dele começaram a se mexer. E aí ele olhando, não entendendo nada, ele falou: cara, o que está acontecendo? Eu falei para ele: você está sendo curado. E aí ele começou a andar, e aí com os olhos já cheios de lágrimas, feliz com o que estava acontecendo. Aí eu vi que antes dele parar, ele mancou de novo. E aí eu falei para ele, cara, você tem algum outro problema? Ele falou: cara, eu tenho, mas esse é crônico. Desde a minha infância eu tenho uma perna menor do que a outra. Eu falei: cara, isso daí é tranquilo, senta aí que a gente vai resolver. E ele falou: não, agora não. E aí ele sentou, mesmo duvidando. Quando eu fui orar por ele, ele fechou os olhos. Eu falei: não fecha o olho não, porque se a sua perna crescer de olho fechado, de olho aberto, você já não vai acreditar, imagina de olho fechado. E aí, de olhos abertos, eu orei, a perna dele cresceu na frente dele. Resultado, ele entrega a vida dele para Jesus, e ele ia fazer uma massagem com um outro massagista para resolver aquele problema. Ele tem que ligar para o massagista dele, e aí cancelando essa massagem, e aí o massagista também entrega a vida para Jesus a partir da história de vida dele. Então, são situações naturais. Uma eu estava recebendo uma pizza, a outra eu estava no meu trabalho. Mas e por que isso? Eu não saio de casa correndo atrás de sinais, mas eu acredito que, assim como em Mateus 10:8 Jesus fala: cure os enfermos, e como eu mencionei anteriormente, Marcos 16:17, e os sinais seguirão aos que creem. Viver o sobrenatural naturalmente nada mais é do que você se relacionar com Deus e mostrar às pessoas esse amor desse Deus que você conhece. É você conhecer a Jesus e você querer revelar a todas as pessoas quem esse Jesus é. Porque você ama ele e não porque você quer simplesmente levar ele a outras pessoas. Porque eu tenho visto muitas curas, milagres, várias coisas acontecendo, mas nada é melhor do que eu estar falando com Jesus, do que eu estar me relacionando com ele. Todas as outras coisas são incríveis. A gente, na nossa escola de treinamento, agora nesse ano que a gente está na pandemia, né? A gente treinou 500 pessoas e a gente viu 200 pessoas entregando a vida para Jesus, mais do que 200 sendo curadas e vendo milagres. E pessoas que tinham acabado de entrar na igreja e outras que já estavam há mais de 10 anos e que nunca tinham ganho uma alma para Jesus. E ganhou em uma semana, em um mês, 30, 40 pessoas para Jesus. Por quê? Porque elas entenderam que não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com quem eu sou. E o que eu sou filho e filha de Deus. Atos 3, para terminar, Pedro está andando e aí um coxo pede dinheiro para ele, ele fala: o que eu tenho, o que você me pede, eu não posso te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então o que Pedro tinha, quem ele era, ele é filho de Deus. O que ele carrega, o próprio Espírito de Deus habitando dentro dele. E o que ele pode dar? A realidade do céu nessa terra. E é o que cada um de nós podemos fazer. Amém, amém. Oh, que lindos testemunhos, Lézer. Que lindos testemunhos. Entendemos que hoje Deus quer realizar esse sobrenatural. Ele quer se manifestar através de nós, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar as almas. Ele quer ser conhecido nessa terra. Então, Ele pode fazer isso através de nós. Cada um de nós, cada um que crê em Jesus, pode fazer isso. Imagina se você não estava bem ligado em Deus, né? Naquele momento.
quando você recebeu a sua pizza, né? Fica muito legal ouvir esses testemunhos que Deus faz através de nós. Mas isso que você falou muito importante, nós precisamos ter 100% de estar em Jesus. Não é jejuar e viver assim, eu vou jejuar porque agora, nesse exato momento, eu vou para a rua e eu quero que Deus faça através de mim um milagre. Não, nós temos que amar e fazer todo dia a mesma coisa, simplesmente viver a vida como Jesus, entender quem Ele é, entender a sua identidade e viver. Olha que legal, muito bom. Quem está ouvindo a gente no momento, isso é nosso irmão Eliezer de Curitiba, da Igreja Evangélica Quadrangular. Então nós vamos ter alguns treinamentos. Vamos fazer alguns treinamentos como expressar Jesus através de nossa vida, porque Ele é fundador da escola Jesus Expression. Você topa nos dar algumas aulas, Eliezer? Opa, será um prazer, com certeza. O nosso coração queima por ver pessoas expressando a Jesus. Amém, amém. Eliezer, muito obrigada, tá? Pela sua participação, foi muito lindo, muito mesmo. Muito obrigado. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu. A minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei.
te abençoarei, te abençoarei. Assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, te abençoarei. Uma nova história Deus sei pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Oh, oh, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Amém. Então estamos aqui agora com Gílio Ferraz. Ele é de Igreja Batista do Bacaxiri. E ele também é missionário da Jocum no movimento Jesus for All. Nós conhecemos esse grande homem já há algum tempo, já fizemos também como ele parte na missão lá na Rússia. Então, o movimento da Jocum, que conhece, é muito prazeroso, né? Trabalhar com gente que vive missões, gente que trabalha através de Deus, né, nesse mundo e expressando Jesus para todo o povo, para todos. Então, Gília, muito obrigada pela tua presença aqui, participação no nosso meio. E hoje nós estamos falando sobre como viver sobrenatural de Deus no século 21. A palavra é contigo. Legal, legal, benção demais. Oi, Svetlana, Sveta de Jesus. Queria também saudar todo mundo que está assistindo essa programação aí. Vocês são bênção por estar participando. Para mim é uma honra poder estar aqui nesse tempo, compartilhando. Então, meu nome é Gili, mais fácil. Eu sou casado com a Lucilene há 14 anos, tenho 2 filhos. É o João Pedro de 13, a Letícia de 9, que são bênção de Jesus. E é uma honra poder compartilhar sobre Jesus. Já estive aí rodando pelas 5 regiões do Brasil, pelos 5 continentes, podendo testemunhar de Jesus em muitas nações. Estivemos juntos no país natal da Svetlana aí também, juntos aí. Foi um tempo muito legal, muito bom, da bênção de Deus, da proclamação do Evangelho. E é uma honra. Então, a gente está aqui para poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito ao longo da história. Amém, amém. Prazer todo nosso. E hoje estamos falando sobre sobrenatural de Deus, né? Aprendemos um pouquinho antes com as pessoas que participaram, que Jesus quer se manifestar através de nós. E o que é a manifestação de Deus? Você pode nos explicar mais um pouquinho sobre isso? Sim. O que são as manifestações do poder de Deus, né? Nós temos aí várias manifestações que nós podemos ver no nosso dia a dia, né? Na verdade, de acordo com a palavra de Deus, né? Na verdade, a nossa regra de fé é a Bíblia, né? Então, quando Jesus ele andava, ele manifestava o poder. Então, ele curava os enfermos, ele tinha palavra de conhecimento, ele encontrava os tesouros do coração de Deus, que são pessoas que estavam com o coração pronto para ouvir o Evangelho. Então, nós podemos ver várias dessas manifestações. Então, um exemplo, cura. Cura é uma manifestação do poder de Deus. Então, onde nós vemos desde o início da Bíblia até o Novo Testamento, várias manifestações. Você vê lá atrás com Elias, com Eliseu. Você vê pessoas sendo curadas, pessoas ali sendo impactadas através disso. Nós temos lá Naamã, quando ele vai até Eliseu, né, para ser curado. E aí ele era um servo de uma outra nação, ele servia um outro rei, um outro imperador, ele adorava deuses. E de repente uma serva vai lá e fala: tem um profeta lá
na minha nação que é um cara de Deus. Se você fosse lá, você ia ter uma experiência muito boa. Esse cara vai, e o rei de Israel ficou apavorado com toda a situação, porque ele não podia fazer nada, mas Eliseu soube e falou, cara, pode mandar ele vir para cá, porque eles precisam saber que há Deus Israel, que é profeta Israel também. E ele foi, e eu lembro que nessa história, Eliseu, ele nem faz nada, ele só vai falar, cara, vai lá e mergulha 7 vezes no rio. E Naamã fica bravo, né, porque o cara nem veio receber ele, nem veio fazer as honrarias, e aí o servo dele fala, cara, mas você não tem nada para perder, vai lá. E ele foi, e ele mergulhou 7 vezes, ele foi curado. E aí ele quis presentear Eliseu com ouro, com roupas, com várias coisas boas, mas Eliseu não quis receber, ele entendeu em Deus que não deveria fazer isso. E uma das coisas que eu lembro que ele falou para Eliseu, ele falou assim, eu vou levar um pouco de terra daqui, porque eu vou fazer um altar lá no meu povo. Olha só, eu tenho que acompanhar o rei lá até o templo do Deus que ele adora, e ele se apoia nos meus ombros para poder se ajoelhar, então eu tenho que me dobrar para ele se apoiar. Mas Eliseu falou assim, cara, não tem problema não. Mas ele estava dizendo que ele ia adorar somente a Deus. Então a manifestação do poder de Deus, ela acontece para confirmar coisas que Deus faz. Então, cura foi uma das manifestações que ele fez ali. Então, ele curou aquele cara. Aí a gente vai ver no Novo Testamento, Jesus curava as pessoas. Você via a palavra de conhecimento, Jesus tinha palavras como ele teve para a mulher samaritana. Era uma palavra de conhecimento sobre a vida dela, que as outras pessoas não sabiam, que ninguém sabia, e de repente Jesus foi lá e falou para ela, e aquilo abriu o coração para que ela pudesse ouvir a palavra de Deus. E ela já foi e trouxe uma multidão para ouvir o Evangelho. Então, cura, palavra de conhecimento, profecia, essas são manifestações do poder de Deus que acontece até nos dias de hoje e permite a gente pregar o Evangelho. Amém, amém. E como utilizar essas manifestações? O que devemos fazer? Como utilizar? Isso é uma pergunta muito boa, isso é uma pergunta muito importante, que a gente precisa pensar sempre. Como? Muitas vezes nós vemos muita dificuldade em proclamar o Evangelho. A gente pensa, poxa, eu não tenho habilidade, eu não consigo falar com as pessoas, eu não sei como fazer. E nós temos um amigo, uma pessoa chamada Espírito Santo. E através da pessoa do Espírito Santo nós podemos usar essas manifestações. Como? Na prática. Vamos lá, exemplos práticos disso. Então, biblicamente falando, Jesus falou lá para os discípulos em Marcos 6, falou com os discípulos em Atos 10, falou assim, vão e expulsem demônios, curem os enfermos, ele mandou eles fazer. Então ele deu isso para que eles pudessem fazer, e eles foram e fizeram exatamente o que Jesus fazia. Jesus curava. Alguém estava doente, Jesus falava, seja curado. Então, o que acontece quando a gente vai para as ruas? Eu vou dar um exemplo como a gente teve na Rússia. Na Rússia, eu estava lá na cidade de Rostov e eu estava andando pela rua. E aí eu e a nossa tradutora, que era uma outra russa, a Zlata, nós vimos 2 moças, e uma delas estava com um joelho enfaixado. E eu falei, vamos lá. E aí nós fomos na direção delas, elas mudaram a direção e entraram dentro de um lugar. E eu perguntei para a Zlata, que lugar é esse? Ela falou, é um pub, é um bar. O que as pessoas fazem aí dentro? Eu falei assim, elas bebem. Eu falei, tá, quantos anos você tem? Ela falou, 18. Eu falei, então vamos entrar. E aí a gente entrou e a gente foi direto na mesa dessas 2 jovens. E aí eu lembro que eu perguntei para uma delas, para essa que estava com o joelho machucado, o que você for? Nós nos apresentamos primeiro, oi, tudo bem? Aquela coisa normal. E aí a gente perguntei para ela, o que aconteceu com o seu joelho? Ela falou assim, eu machuquei jogando vôlei. Eu falei, dói? Ela falou, dói. Aí eu contei para ela que eu já tinha orado por uma pessoa na academia que eu treino judô, que eu treinava judô, e tinha um cara machucado no jiu-jitsu. Eu orei pelo joelho dele e ele foi curado. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Um lugar estranho, né, para você orar, num pub, num bar, mas pode. E aí eu orei por ela. Acabou a oração, eu perguntei para ela, eu falei assim, como que está o seu joelho? Ela estava com vergonha e ela não respondeu. Aí o Espírito Santo me deu algumas palavras sobre a amiga dela. Como que ele te deu uma palavra, Gil? Ele me trouxe vários pensamentos que era sobre a amiga dela.
Aqueles pensamentos para mim não faziam sentido, mas eu olhei para ela e perguntei para ela assim, olha só, a impressão que eu tenho de você é que você é assim, 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 assim. E fui falando. E aí eu perguntei para ela, faz sentido para você? Ela regalou o olho e falou assim, faz. Aí eu olhei para que estava com o joelho machucado e o Espírito Santo me trouxe vários pensamentos sobre ela. E aí eu olhei para ela e falei assim, ó, a impressão que eu tenho de você é que você é assim, 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 assim. Eu perguntei, faz sentido para você? Ela falou, faz. Aí eu perguntei de novo para ela, como que está o seu joelho? Ela falou, quando eu mexia, doía. Eu falei, então faz o teste. E ela sentada na mesa começou a mexer. Aí ela ficou de pé no meio do pub e começou a mexer. E ela era loira, clara, ela mudou de cor. Ela ficou vermelha e ela começou a chorar. E ela virou para a amiga dela e falou assim, toda a dor que eu estava sentindo passou. A amiga dela, como assim? E aí eu pude pregar o evangelho para ela e as duas entregaram a vida para Jesus chorando num pub lá na Rússia. Então, como que a gente utiliza essa manifestação do poder de Deus? Por onde a gente passa? Em qualquer lugar, porque a gente está conectado com a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem várias ferramentas, dentre as quais tem cura, tem palavra de conhecimento, tem profecia. Então, tem várias coisas que ele nos permite utilizar para que nós possamos pregar o Evangelho. Então, como a gente usa isso? Conectado com o Espírito Santo. Se nós não tivermos uma relação, primeiro, de oração, eu falo hoje que assim, é o ministério da conversa com o Pai. Então, você tem o ministério da conversa com o Pai, e aí você vai conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te falar o que você vai usar em cada momento. Então, a Bíblia tem todas as ferramentas ali, contando como a gente usar cada uma delas. Então, quando é cura, quando é palavra de conhecimento, então ele nos deu os sentidos espirituais, que está lá em Hebreus 5,14, que a gente pode utilizar. Então, ele nos permite acessar todas as ferramentas, e através dessas ferramentas eu vou pregar o Evangelho. Então, você quer dizer que essa autoridade que você tinha lá na Rússia veio do Espírito Santo, certo? Então, eu, por mim, não consigo fazer nada, porque eu não tenho poder nenhum. Mas todo o poder vem do Espírito Santo, vem de Jesus Cristo. E a minha pergunta agora, essa autoridade em Jesus Cristo é para todas as pessoas ou só para aqueles que foram, vamos dizer, escolhidos, algumas determinadas pessoas que pode usar e fazer, manifestar, o Espírito Santo manifestar através dessas pessoas? Ou isso é para todos? Então, essa autoridade, ela foi dada a todos. E essa autoridade é muito interessante que Jesus deu antes ainda de ter morrido. Antes de ser crucificado. Se você olhar lá em Marcos 6 e se você olhar lá em Mateus 10, ele mandou os discípulos para expulsar demônios, curar as pessoas, e eles foram de 2 em 2. E eu fiquei pensando nisso. Assim, eu já li a Bíblia muitas vezes, mas eu nunca tinha pensado nisso. Que os discípulos estavam lá com ele e voltaram, mestre, então a gente expulsou no seu nome e deu certo. E aí eu fiquei pensando, cara, olha que doido. Eles com Jesus, aí aparece um demoniado, Deus, cara, ora, sai agora no nome dele. Então, tipo assim, Jesus com eles, tipo assim, seja curado agora em nome dele. Então, eles estavam vendo essa autoridade no nome de Jesus, com Jesus ali. Então, é por isso que esses caras começam a seguir a Jesus, porque Jesus deu autoridade para eles ainda em vida. Então, não foi depois que morreu, não foi depois que ressuscitou, mas antes, ele já tinha falado, cara, vão e façam isso. E aí, essa autoridade, ela foi liberada para todos. Como assim para todos? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo, então não era mais só alguns que tinham acesso aos santos dos santos. E aí, como que você vê isso? Em Marcos 16:20, fala que os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles, confirmando a palavra. Então, ele confirmava a palavra. Qual a palavra? Que ele declarou que os sinais aconteceriam. Aí alguns podem pensar, mas isso era só para os discípulos.
Mas se você for lá para Atos 14, 3, fala que Paulo e Barnabé gastaram bastante tempo ali. Ali aonde? Icônio. E eles falaram corajosamente da palavra do Senhor, que realizavam sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, basicamente, a mesma palavra que está lá em Atos 14, 3, está em Marcos 16, 20. Qual a diferença? A diferença é que em Atos 14, 3, eram Paulo e Barnabé. Eles não eram a primeira geração, eles já eram a segunda geração. Mas a mesma palavra ele deu para os dois. Então isso me leva a crer que está lá em Hebreus 13, 8, que fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é real. Então essas palavras são para mim, são para você, são para todos aqueles que seguem a Jesus. Ou seja, não é para um pequeno grupo, não existe detentores da unção, mas essa autoridade foi liberada para todo aquele que crê. Lá em Marcos 16, 15, 16, 17, fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, beberão veneno mortal ou pegarão em serpentes, nenhum mal vai acontecer. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. E estes sinais seguirão os que crerem. Então ele fala, os sinais seguirão os que crerem. Então se eu creio e se você crê, está liberado, a autoridade já foi dada, porque Jesus deu essa autoridade. Então é para todos nós. Então, para todos nós, e Jesus fala na Bíblia que todo o poder foi me dado, né? Então, e nós que estamos acreditando em Jesus Cristo temos esse poder, porque Ele nos dá esse poder. E nós também falamos hoje, um pouquinho mais cedo, que sobre, dependendo naquela intimidade que nós temos com o Pai, né? Se eu 100% estou em Jesus, Jesus vai se manifestar através de mim em qualquer lugar onde Ele vai precisar, né? E isso nos gera uma pergunta: por que devemos pregar o evangelho? Por que temos que pregar o nome de Jesus? Por que temos que falar sobre Jesus? Por que temos que falar sobre Deus? Por que eu não posso pegar a minha salvação, sentar no banco da igreja e ficar tranquila? Por que eu tenho que viver sobrenatural de Deus? Legal, legal. Essa é uma pergunta que ela é muito profunda e ela tem impactado muito meu coração, né? Por que eu tenho que pregar o evangelho? Tem várias razões, várias respostas que as pessoas dão. Alguns vão falar porque é um mandamento, outros vão dizer porque é uma ordenança, porque Jesus fez, porque um dia eu fui alcançado. Todas essas respostas estão certas. Mas existe um texto lá em Deuteronômio 6, de 5 a 7, que fala: ame o Senhor com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Fale, ensine persistentemente essas palavras para os seus filhos, enquanto você estiver andando pelo caminho, quando se sentar em casa, quando se deitar e quando se levantar. Então você vê Deus falando para o povo de Israel: me ame com todo o coração, alma, força e entendimento. E eu fiquei pensando, por que Deus falou para o povo amar Ele? E Ele falou assim, ensine os seus filhos no caminho, ensine quando estiver sentado em casa, ao se deitar e ao se levantar. Ou seja, é uma coisa relacional, é algo natural, é algo que não é metódico. E uma das coisas que move meu coração era que essa palavra era o povo de Israel. O povo ficou 430 anos no Egito. E Deus não precisava do amor do povo de Israel. Deus não estava se sentindo sozinho. Mas a gente não pede algo que a gente não precisa. Se Deus não precisava, por que Deus falou: me ame com todo o coração, alma, força e entendimento? E aí eu pude entender. Deus ele falou para o povo amar Ele com todo o coração, alma, força e entendimento, porque Ele sabia que se o povo amasse Ele, eles iriam falar para os seus filhos, eles iriam falar para suas esposas, eles iriam falar para os estrangeiros, porque é muito fácil nós falarmos de quem nós amamos. Então é fácil eu falar da minha esposa para outra pessoa, é fácil eu falar da minha filha para outra pessoa, é fácil eu falar do meu filho para outra pessoa, porque eu amo eles. Então quando a gente ama, a gente fala com naturalidade. Então quando Ele fala me ame, a gente se coloca em risco pela pessoa que nós amamos. Quantas histórias já ouvimos falar
de um marido que morreu tentando salvar uma esposa, de um pai que morreu tentando salvar um filho, de uma pessoa que deu a sua vida por outra que amava. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, por amor, ele deu o filho. Por amor, Jesus ofereceu a vida. Então, quando nós pregamos o evangelho por amor, nós estamos dispostos a perder a nossa vida. Então, aí você começa a entender por que tem gente que vai para a Coreia do Norte, por que tem gente que vai para o Irã, por que tem gente que vai para lugares fechados com grande perseguição, porque eles fazem isso por amor. Então, a razão pela qual eu preciso e eu devo pregar o evangelho, em primeiro lugar, é por amor a Deus, por amor a Jesus e por amor ao Espírito Santo. Porque se eu faço isso por amor, eu vou fazer todos os dias. Eu vou ligar para alguém para conversar qualquer coisa e eu vou falar do amor de Jesus para ela. Eu vou numa ótica fazer o meu óculos e eu vou falar de Jesus, porque eu amo Jesus e eu sei que Jesus ama aquelas pessoas. Eu vou para outra nação, mesmo que eu possa ter problemas, e eu vou fazer isso porque eu amo Jesus. Jesus ama aquelas pessoas. Então, a principal razão que eu creio pela qual eu e você devemos proclamar o evangelho é porque nós amamos a Deus, amamos a Jesus e amamos o Espírito Santo. E agora, com todo esse amor, eu queria te pedir fazer uma oração. A gente vai orar para Deus poder se manifestar através de nós, na vida daqueles que estão ouvindo, aqueles que estão precisando. Então, a gente está aprendendo tanta coisa hoje. Então, vamos praticar, vamos orar, vamos fazer essa oração para Deus poder fazer milagre através de nós, através de nossas vidas. Você poderia fazer essa oração, Gília? Amém, claro. Vamos orar. Você que está assistindo, que você está acompanhando agora, eu queria pedir para que você pudesse fechar os seus olhos aí onde você está. E eu queria pedir, se possível, você também abrir as suas mãos e fechar os seus olhos. E eu vou orar para que você tenha esse batismo de amor. Porque a Bíblia fala que, em Romanos 5,5, que o amor de Deus ele é derramado em nós, através do Espírito Santo. Então, ele nos enche com esse amor. Pai, eu quero orar, Deus, por cada um dos meus irmãos e irmãs, Deus, que estão acompanhando, Senhor, essa conferência, essa transmissão, essa live, Deus, esse tempo de conversa, Deus, eu quero orar agora, Pai, por uma visitação do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, derrama sobre eles o Teu amor. Que eles possam realmente receber agora, que eles possam sentir a presença do Senhor, que eles possam sentir o toque do Teu Espírito agora, Pai, e que realmente, Deus, eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios desse amor, e possam proclamar o Evangelho com autoridade e poder, que aquilo que possa motivar eles seja o amor que eles têm pelo Senhor Jesus, o amor que eles entenderam quando o Senhor derramou Teu sangue na cruz, que eles possam realmente entender, compreender e ser cheios com essa presença, cheios com esse amor agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, visita cada um agora, Deus, de maneira sobrenatural, de maneira sem igual, e que realmente, Deus, eles sejam cheios. Eu oro, Deus, para que eles possam pregar a Tua palavra com autoridade e poder por onde eles passarem, que eles possam testemunhar, Deus, de manifestações do poder do Senhor, Pai, que eles possam curar enfermos, que eles possam ter palavras de conhecimento, que eles possam ter palavras proféticas, que eles possam falar novas línguas, que eles possam achar os tesouros do coração do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o meu teto seja o chão deles e que eles possam ver muito mais coisa do que eu já vi. Deus, eu oro, Deus, por porção plena da presença do Teu Espírito sobre eles e por esse batismo de amor e por essa presença gloriosa do Teu Espírito, Pai, sobre eles agora, Pai. Abençoa e toca eles profundamente. Visita eles, Pai. Cura corações agora, traz restauração sobre corações agora, Deus, e move sobre a vida deles de maneira sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aquele está participando conosco, que esse amor invade os corações de vocês, que esse amor move as montanhas através de vocês, que esse amor em Cristo Jesus pode manifestar em vós de tal maneira que vocês podem ganhar o mundo para Jesus. Isso é nosso pensamento
para isso nós estamos aqui e falamos sobre o sobrenatural de Deus, porque Ele quer se revelar através de nós. Isso foi Gili Ferraz. Muito obrigado, Gili, pela sua participação. E essa noite tão gloriosa de poder de Deus, nós podemos sentir o poder de Deus nas nossas vidas. Nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e vocês são bênção demais. Amém. Bom, meus irmãos, assim como eu falei anteriormente sobre o que é o sobrenatural de Deus, que é uma dependência total de Deus, é quando cremos em sua palavra, é quando obedecemos a sua palavra, a sua voz, quando nos alinhamos à palavra do Senhor, passamos a ver o sobrenatural de Deus. A Bíblia foi escrita há muitos e muitos anos atrás. Há cerca de 2000 anos atrás, já foi encerrado o Novo Testamento, foi quando ele foi escrito. E o que dizer do sobrenatural de Deus hoje, agora, em pleno século XXI? Será que Deus ainda continua operando o seu sobrenatural? Será que Deus ainda abre mar, faz milagres, ressuscita mortos, cura leprosos, multiplica pães? Será que Deus ainda continua fazendo grandes milagres no meio do seu povo? O que diz as Escrituras sobre isso? Eu quero, nesse momento de conclusão, dizer o seguinte: o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que esse texto quer dizer? Que Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Significa dizer que o mesmo Jesus que curou no passado, ressuscitou mortos, que fez milagres, multiplicou pães, que curou leprosos, continua sendo o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Deus não mudou. Quem mudou foi o homem. Se não estamos vendo milagres nos dias atuais, se não estamos vendo o sobrenatural de Deus com tanta frequência em nossos cultos, em nossas casas, na nossa vida pessoal, o problema não está em que Deus tenha limitado o seu sobrenatural. A grande questão não é que Deus parou de agir na história. Deus não deixou de operar e de agir. Fomos nós que deixamos de orar, que deixamos de crer, que deixamos de obedecer sua palavra, que deixamos de buscar o seu sobrenatural. Para isso, o que a gente deve fazer então? Devemos continuar a crer, a confiar, a buscar e a esperar nele. E aí ele, com certeza, vai agir no sobrenatural. Aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que está longe de nós, aquilo que nós não temos condição de realizar, Deus pode fazer com o seu sobrenatural. Por quê? Porque Deus é o Deus que intervém na história. Agora, ele intervém naquilo que de fato é necessário ele intervir. Há coisas que nós podemos fazer, há coisas que estão ao nosso alcance, que estão dentro das nossas condições e limitações. E aí nós devemos fazer. Eu quero terminar esta mensagem com a seguinte frase: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. O que isso significa dizer? Orar como se tudo dependesse de Deus é confiar nele, falar com ele, saber que quando estamos orando falando com a pessoa certa que pode intervir. E nós agindo significa dizer que nós não vamos ficar parados, que aquilo que nos compete fazer, nós vamos fazer. Se é para caminhar, vamos caminhar. Se é para parar e esperar, eu vou parar e vou esperar. Ou seja, o que depender da minha parte, eu vou fazer. E aquilo que é da parte de Deus, o que eu não posso fazer, ele vai agir com o seu sobrenatural. Amém? Eu quero, então, pedir que você, rapidamente, se você puder, onde estiver, feche seus olhos e oremos e vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos por este momento, pelo tempo que aqui estivemos, por este momento desta palavra. Que o Senhor nos ajude, aumenta a nossa fé. Queremos crer mais, queremos depender mais e confiar mais no Senhor.
Ajude-nos nas nossas fraquezas, assim como os discípulos oraram dizendo: Senhor, acrescenta-nos a fé. Assim oramos também e te pedimos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ajude-nos. Leva-nos a dependermos mais do Senhor, para que possamos ver o teu sobrenatural. É a oração que nós te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento eu gostaria de agradecer todos que estão conosco e todos que participaram nesse evento, nesse tempo, passaram o tempo junto conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se vocês querem compartilhar esse trabalho com alguém, só clicar no link e compartilha. E Deus vos abençoe. Muito obrigada. Continua a viver para Deus poder manifestar o seu poder através de você. Porque, como nós aprendemos mais uma vez hoje, Deus quer manifestar o seu poder através de cada um de nós. E Deus vos abençoe. Amém.